E bora falar sobre. Eu não sei porque eu tô rindo, mas bora falar sobre o quinto episódio de Me and T. Que assim, gente, eu não sei quantas emoções eu tive que passar no episódio de hoje. Porque assim, a gente teve o background, tipo, a história do nosso queridíssimo Pete e sobre toda a questão de violência familiar e da responsabilidade que ele assumiu ao se tornar o chefe da família e cuidar da irmãzinha dele. E ao mesmo tempo a gente teve a cena que ele chorou, que por sinal, que choro feinho, né? Não saiu nenhuma lágrima. Pobrezinho do Queen tentou, mas nada, seco. Só fez mas nada de choro, mas tudo bem. Que ele chorou porque é a primeira vez que ele foi vulnerável, entendeu? Ficou vulnerável na frente de outra pessoa, mostrou a vulnerabilidade dele na frente de outra pessoa e chorou. E aí o T disse que não, que queria ser a pessoa que cuidasse, que fosse cuidar dele e tudo mais. E, sabe, o T já confessou o amor dele antes. E no episódio de hoje confessou em outras 70 maneiras. Para no final de tudo conseguir dar um beijo no Pete. Porém, agora, se vocês perceberem, antes do Pete pegar o barco e entrar lá, o Trent, que é o fotógrafo, mandou mensagem para ele. Então eu não sei o que o T vai fazer quando ele vê que o Pete recebeu uma mensagem do Trent. O Trent pode ser agora aquele que vai causar os ciúmes. Da mesma maneira que o Aran pode ser que cause ciúmes num futuro, mesmo que hoje mesmo o T disse que não se importa com o Aran, com ninguém, que o papo dele é com o Pete. Só que vocês sabem, né? Vocês sabem, série é série e vai ter que ter um drama. Vamos agora falar sobre nossos queridos William e Est. E eu achei tão fofo a maneira que o Est, o Mock, no caso, né? Ele reage e retribui as demonstrações de afeto daquele jeito do Ron, só que sempre com uma cara muito séria e sempre de uma forma que ele não quebra o personagem guarda-costas, assessor, mas ele pega a taça de vinho, ele toma um gole, ele observa o Ron cair no sono. E o papo do Ron com a mãe dele foi um pouco triste, porque quando ela disse assim, ó, isso é uma coisa que vocês só podem aceitar em relação a não poderem se apaixonar, ele e o Tim não poderem acharem companheiros, companheiras, que seja, foi triste, porque ela é casada, mas eles não podem ter relacionamentos, porque o mafioso não pode ter ponto fraco. Aquilo me apertou um pouco o coração, mas eu entendo que eu acho que é a lei do submundo e... Só que mesmo assim, eu fiquei meio... Só que depois, quando eu fui ficar triste assim, não deu tempo, porque o William e o Wes ficaram ali de charminho um com o outro e digo, tá, passou a tristeza, tô bem de volta, tá tudo ótimo, o mundo é colorido de novo. O T tá aprendendo a ser mais humilde. Mas eu acho que agora que ele teve esse tipo, aval, essa permissão para poder ser melodramático e para poder fazer essas cantadas de novela, agora ninguém para o cara, porque ele só falou estilo frase de novela. E o Pete falou, agora, eu não sei porquê, mas agora eu me sinto seguro, eu me sinto bem, mesmo com essas frases terríveis, assim. E eu acho que aquilo ali fez com que o T se sentisse tão bem, só que depois, quando ele viu a passagem do Pete e não parou pra ler,
E ele começou a fazer uma cena de novela da Globo das 9 da noite. Tu vai embora, nem que meus ancestrais e nem que eu no futuro venha buscar tua alma, tu não vai desaparecer da minha vida. E o Pete só rindo. Porque ele parou pra assistir, entendeu? Só faltou ele pegar uma pipoca e ficar tipo, ah, tá. Aí depois ele explicou que não, que ele tá indo e tá voltando, que ele só vai tirar umas férias. E daí, né, o T já queria alugar avião, pegar um jatinho, qualquer coisa para que o Pete tivesse todo o conforto do mundo. Daí o Pete de novo mostrou que não era bem assim, que não é assim que você vive. Quando eles se encontraram, né, na praia, e o T falou assim: tu gostou da praia? Ela é tua. Tipo, agora ela é tua. Tipo, o T não tem noção da realidade da coisa e de como funciona uma vida normal. Mas isso não deixa, tipo, fazer. Isso não torna o T uma pessoa ruim, entendeu? E ele disse que pela primeira vez ele não, tipo, ele escutou alguém falar que não tinha medo dele, que se sentia seguro com ele, que foi o que o Pete falou. E depois, quando o Pete elogiou o trabalho dele e como ele é esforçado e tudo mais, o T de novo disse que ele nunca recebeu esse tipo de elogio. Ele faz as coisas, consegue e mandam mais coisas para ele fazer. Então esse tipo de apreciação e tudo mais não rola na vida dele. Então o Pete ensina pro T o simples da vida e a coisa genuína mesmo, sabe? O sentimento sem essa coisa de interesse, não, eu vou gostar de ti, mas eu preciso do teu sobrenome. Eu vou ficar contigo, mas eu preciso de um favor. Ele nunca pede favor, ele nunca... Nada. Tanto é que o próprio T disse, muita gente, isso tem até na novel, muita gente fica procurando meu telefone e tu, que tem o meu telefone, que eu dei meu telefone pra ti, tu não ligou, tu não usa. E aí foi quando o Pete falou, não, mas eu não sabia que eu podia ligar. Porque, claro, o Pete não quer depender das pessoas, entendeu? E eu achei que hoje foi, além do primeiro beijo, ai, que amorzinhos, que amorzinhos. Hoje mostrou uma coisa assim, ó. A gente já sabe do T, a gente já viu o T se apaixonando, mas hoje deu para notar nitidamente a abertura do coração do Pete. O Pete se permitiu gostar, ou pelo menos dar uma chance para receber todos os sentimentos que o T tá lançando para ele. É meio cedo na história pra poder dizer, ah não, aí aqui pra frente vai ser só alegria. É muito cedo, porque a gente ainda tem um pai mafioso, tem os dramas. Mas o episódio de hoje foi assim, ó, emocionou no começo, porque a história é contada triste, né? O passado do Pete não é um passado fácil. Mas depois teve vários momentos de dar risada. E no final esquentou o nosso coração. Então foi como, tipo, eu senti, se eu fosse descrever o episódio de hoje, foi como um abraço, sabe? Foi um abraço que passou vários sentimentos, mas que, ao mesmo tempo, o sentimento mais forte foi o conforto. Foi o conforto de ver o relacionamento dos dois evoluindo, o conforto de ver que o Pete tá se permitindo, o conforto de ver que o Mock, mesmo não sendo tão expressivo em relação ao Rom, ele mostra que sim, que também gosta do Rom, da mesma maneira que o Rom gosta dele,
e retribui da maneira possível todo esse afeto e todo esse sentimento. Foi assim, ó, o episódio de hoje foi lindo, foi lindo. Eu fiquei encantado com a delicadeza na forma de abordar os assuntos. Tipo, violência, medo de apaixonar, essa coisa de sentir a necessidade de sempre ser forte para os outros e nunca demonstrar fraqueza. Tudo isso foi apresentado. E a questão dos irmãos, né? Que eles não podem amar e nem ter relacionamento com ninguém porque eles foram criados dessa forma. Tudo isso foi abordado e foi tipo mostrado de uma maneira muito delicada, de um jeito que não ficou pesado o episódio, não ficou também chato. Foi um episódio muito bom, com cenas lindas, tanto em relação à imagem quanto em relação ao contexto do diálogo e da história em si. Então assim, ó, esse episódio, até agora, esse tá como o meu favorito. Porque não teve muita coisa tipo de histórias com vários personagens, mas os personagens que apareceram hoje evoluíram horrores. Foi um momento de pontapés. O pontapé inicial da nossa visão entre Mok e Rom, o pontapé do T sendo mais humano, sabe? Não, porque ele era muito tipo nariz empinado e super fora da realidade, e agora ele é mais humano mesmo, pé na grama. Ele tá começando a mudar. E também o pontapé inicial do Pete abrindo o coração. Então, o episódio de hoje, por mais que não rolasse muitas cenas super aventuras foi o meu favorito porque mostrou o sentimento, mostrou a essência, mostrou o lado humano dos personagens. E isso pra mim, 10 de 10. Semana que vem vai ter a festa de aniversário do Rom. E o Pete, como sempre, vai ficar de papo com o Mok. Não sei se os irmãos vão ficar com ciúmes, porque, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que tenha mais beijos e mais romance e mais fofuras. Se for ter drama, que tenha depois, na outra semana que vem não. E, não sei, quero mais Mok e Rom também. Vamos lá, tá na hora de pagar o salário deles, vamos fazer valer, sabe? Nosso William Est tem que aparecer mais. Mas, sério, o episódio de hoje, 10 de 10. E vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram? Vocês ficaram também emocionados em relação ao passado do Pete? Vocês ficaram rindo dos exageros do T? Vamos trocando umas ideias sobre ele nos comentários. Vamos falando dessa série que reclamaram que ela era muito humor pastelão, mas ela tá ficando séria, né? Ela tá ficando bem intensa, mas não de uma maneira pesada. Ela tá ficando intensa de interessante, de envolvente. Então vamos falando sobre isso nos comentários e vejo vocês na próxima.